Nós vamos conversar em um caminho constituído por 7 videoaulas, onde apresentaremos 7 recomendações, não são receitas, sobre liderança em situações de crise complexa. E nessas 7 videoaulas, nós vamos fazer algumas 7 recomendações. Não é receita ou não são receitas, são recomendações para os líderes públicos agirem nessa situação de crise ou em outras que possam vir. E se nós estamos nos referindo ao termo complexo, é bom a gente deixar claro o que é complexo. Complexo é aquilo que é tecido junto, que é composto por vários elementos. A crise contém vários elementos, não um único elemento. Por exemplo, a crise que nós estamos vivendo hoje, da pandemia, ela contém elementos referentes à saúde, ao meio ambiente, à vida familiar, à vida social, à vida política, à vida econômica, enfim, ela é complexa. Se ela é complexa, o enfrentamento dela requer soluções complexas, tecidas juntas por vários atores em uma relação de cooperação e integração, portanto, uma rede. Para lidar com esta crise, isso implica fazer o bem. E aí isso me faz lembrar o filósofo francês Montaigne, que diz: não tem nada mais belo e mais legítimo do que o homem agir bem e devidamente. E o bem, agir bem, nós não podemos conversar sobre o bem. O bem não é para ser conversado só, ou contemplado ou olhado, é para ser feito. Assim é a virtude, que é o esforço para se portar bem na relação consigo mesmo e com os outros. Fazer o bem, portanto, é dever do ofício do líder. Os líderes são sempre aquelas pessoas que na volatilidade, na incerteza e na ambiguidade das circunstâncias são capazes de, apesar disso tudo, querer o bem e fazer o bem, concretizar o bem. Nessa nossa primeira conversa ou videoaula, nós vamos conversar sobre a sugestão e a recomendação de que um líder público haja orientado por propósito, embasado nos valores dele e nos valores compartilhados com o time dele e com a comunidade da qual ele é parte. E a primeira questão que se coloca é a responsabilidade que o líder tem de manter os propósitos da instituição que ele representa e da comunidade, ou seja, que vai gerar benefício para a comunidade. Como é que ele mantém isso? Através de atos nos quais se percebe claramente a intenção dele de realizar o bem. Ao falar de crise, devido à incerteza e o tempo curto existente trazido pela crise, nós temos que falar de intenção. O que é uma intenção? Intenção é ter o pensamento e a ação sempre direcionados para algo próximo no tempo, em linha reta, em direção a amanhã, em direção a depois da manhã ou a semana que vem. Propósito, a gente fala sempre em algo lá na frente. Na crise, nós não temos essa chance de ter a ação focada no propósito, porque ela exige decisões e ações rápidas e ágeis. Na crise, é essencial que o líder explicite a sua intenção, à qual estão associados os seus valores e os seus motivos, e também as premissas que organizam o seu comportamento, que norteiam o seu comportamento. Isso vai torná-lo, ou é isso que o torna consciente e responsável pelas escolhas, pelas ações, ou seja, a intenção é dele, ao agir, vem dele, vem de dentro dele. Na crise, se a intenção é dele e vem de dentro dele, não dá, é preciso que o líder avalie e assuma o tamanho do espaço, completamente o tamanho de espaço de poder e de responsabilidade que ele tem. E que ele tem para quê? Para escolher, para decidir e para agir. Quando ele faz isso, ele não cai na armadilha tão usual
no Brasil e no mundo, que é da terceirização da responsabilidade, do não escolher porque eu não posso, do não decidir, e aí gera a paralisação e a vitória do caos sobre a ordem, ou seja, sucumbimos diante da crise. Por último, nessa primeira orientação, é preciso ser adaptativo no exercício da liderança em crise complexa. Isso significa que, mantendo a intenção da decisão, ou seja, de produzir o bem, ele não vai hesitar em desviar-se do planejado quando ele perceber que a realidade ou que a crise trouxe elementos absolutamente diferentes e novos daquilo que ele planejou ou antecipou.